colocar e manter em análise as práticas de saúde para qualificá-las e reinventá-las na dinâmica do processo de saúde e doença. Esse é um dos objetivos da função apoio no SUS, função apoio que está em debate no programa Espaços de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam desse debate Liane Beatriz Rigg, professora de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultora da PNH. Sônia Maria da Silva Balestreiro, gerente de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Serra, no Espírito Santo, apoiador institucional e assistente social. E Paulo César dos Santos Figueiredo, apoiador em ambiência pelo Ministério da Saúde. Através do apoio institucional, é possível colocar em cena as forças implicadas na produção de saúde no Brasil. Então, qual é essa potência dessa estratégia de intervenção nos processos de trabalho? Por outro lado, quais são os problemas e os desafios do apoio institucional? Uma das potências, falávamos aqui no intervalo, é a ideia de pensar o trabalho em saúde como trabalho em rede e o apoio como um apoio em rede. Liane. Então, uma coisa importante do apoio é que ele mobiliza e, de certa forma, desterritorializa. Porque, bom, preciso falar desde a minha identidade, a minha profissão, a minha especialidade, mas também preciso compor com o outro. Então, o tema do apoio, ele pressupõe autonomia. E aí, Gastão Campos sempre diz autonomia relativa. Autonomia relativa, capacidade de compor, né? Responsabilidade. A experiência gaúcha, a experiência no Rio Grande do Sul, neste momento, a experiência da Secretaria Estadual de Saúde, tem apontado para novidades importantes. Então, desde o Departamento de Ações de Saúde, né, desde a coordenação da Sandra Fagundes, que agora é secretária estadual de saúde, nós criamos grupos de apoio georreferenciados. Olha então, que interessante. Para além de apoiar, de saber da minha área, mulher, criança, trabalhador, tem um lugar de composição disso, que a gente olha com esse conhecimento, mas olha para como isso se dá articulado em um território. Então, são 7 equipes georreferenciadas e tem um movimento importante, que já tem 4 anos, então, de experiência. E aí, o tema das redes regionais. Quais são as unidades, as equipes, os serviços, hospitais, grupo gestor, que precisa de um apoio mais intensivo por um tempo? Depois podemos falar que isso é um contrato. Bom, vamos te apoiar por um tempo, né? Estamos aqui, o que você precisa? E isso vai na direção de um dos desafios do SUS, já que eu também tinha falado em desafios, quais são os desafios, e vou aproveitar, porque a gente teve mais uma pergunta exatamente nessa direção aqui, da Juliana Fernandes, Campinas, que diz assim, quais são os maiores desafios do trabalho de apoio? E a Liane está falando de uma coisa, que um desafio do SUS, e que o apoio pode ajudar, tem a ver com a questão de poder enfrentar o problema da regionalização em saúde. Porque, querendo ou não, embora seja um princípio do SUS, a regionalização enfrenta entraves importantes, né? E você poder fazer essa leitura, digamos, essa escuta mais refinada das possibilidades de relação entre os municípios, entre os equipamentos, as unidades, enfim, os profissionais, você está trabalhando também na direção da regionalização. Está certo falar isso? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu gosto de falar no Milton Santos, geógrafo Milton Santos, quando a gente fala em redes, porque há uma certa... E em georreferenciamento também. Há uma certa tensão, uma certa oposição entre uma oferta que é mais temática para o encontro desta oferta com aquilo que já é rugosidade no território, aquilo que lá já existe, as organizações que lá estão. Então, este tema é um tema importante para o apoio. Eu queria chamar a atenção que a Juliana Fernandes e um grupo importante lá da Unicamp, a Mariana, a Mônica... A Juliana Fernandes, que nos fez a pergunta. Isso, ela fez um mestrado e discutiu o apoio lá na Rede Campinas. A experiência de Campinas tem nos ofertado temas importantes, que a PNH tem também se inspirado há mais tempo, né, nesse tema do apoio para equipes
e que já tem algum tempo essa experimentação. Então, além de Campinas, outras cidades, mas Campinas é uma cidade importante, com trajetória. Da Fernanda Sarturi, de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: a metodologia do apoio tem repercutido de forma positiva na região sul. Temos vivenciado e experimentado o apoio na 15ª CRS, percebendo mudanças na atenção e gestão, principalmente no que tange às relações no exercício democrático e para a saúde. Diga, Sônia, o que você ia dizer e já considera. Ela está contando aqui que no Sul, como a Liane já tinha dito, o apoio tem surtido resultados importantes, efetivos. Então, na minha experiência, né, enquanto apoiadora, desde 2008, né, em Vitória e agora na Serra, várias mudanças aconteceram, né? Por que isso? Porque a gente amplia a capacidade de análise das equipes, para, né, fazer essa análise daquele problema que ele está vivenciando. Não há nada coisa melhor do que a gente estar com as equipes, discutindo com as equipes o processo de trabalho, né? Então, assim, coisas que não se discutia antes do processo de trabalho, agora com apoio institucional se discute, né? Porque traz à tona a discussão. É o apoio estando ao lado, né? Como a gente já disse aqui, ao lado, o apoiador ao lado das equipes. Não assim, trazendo conhecimento, mas aprendendo junto, né? Porque tem o campo do saber, né? O campo da gestão, o campo do afeto. Então, isso tudo aí, com o apoio institucional, isso traz à tona, né? E aí, com o apoio institucional, isso assim, eu já vivenciei muitas experiências, né? De transformação, de mudança dentro do processo de trabalho, discussão dos indicadores de saúde, né, que antes não se discutia com as equipes, hoje as equipes já estão discutindo indicadores de saúde, não número pelo número, mas ações que vão se fazer baseado naqueles números. Então hoje a gente tem muito mais mudanças significativas com esse dispositivo do apoio institucional. Maravilha. Paulo, que queria e pediu no intervalo, falou: eu quero ainda falar aqui de uma série de experiências importantes. Vou pedir para você ser breve, mas que você conte todas elas. Algumas, vamos lá. Acessibilidade. Nós fizemos uma roda de conversa com cadeirantes. Nós desenvolvemos um trabalho, né, de um projeto de acessibilidade dentro da própria vigilância sanitária, com aqueles detalhamentos que a gente via que quando a gente chega na unidade de saúde está completamente fora da norma. Então você chega lá no banheiro, a porta tem que abrir para fora, está abrindo para dentro, a barra está colocada em posição, a barra de apoio, né, para a bacia sanitária está colocada em posição irregular, a papeleira, o espelho, né? Então questão de rampas, escadas, tudo isso a gente previu no nosso projeto. Só que aí quando a gente estava com aquele projeto pronto, né, nós mesmos nos questionamos, mas será que isso aí é realmente o que a pessoa com deficiência que ela necessita? Será que está adequado, é confortável se a gente colocar, né, dessa forma? Então nós resolvemos fazer essa roda de conversa. E lá, né, quando a gente abriu para os usuários cadeirantes. Isso, para eles colocarem, né, para nós, assim, quais eram as dificuldades deles nos estabelecimentos de saúde, a primeira coisa que eles falaram era que eles chegavam nas unidades de saúde e eles não conseguiam ser atendidos no balcão. Porque o balcão, né, aquele balcão alto. Né? E eles contaram que às vezes para a cadeira chegar. Exatamente. E às vezes eles não conseguiam nem sequer enxergar o atendente, que a pessoa está do outro lado sentada, ele nem enxergava a pessoa lá. E esse detalhe do balcão é um detalhe que a gente não tinha previsto no nosso projeto. E foi o primeiro item que eles trouxeram. Eu vou botar aqui uma pergunta na roda da Patrícia Silva, de Blumenau, Santa Catarina. Ela pergunta: como utilizar as redes sociais e a internet nesta lógica de apoio institucional? Liane. Antes, só vou responder a Fernanda Sarturi. A Fernanda Sarturi é professora da Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, e ela fala de uma experiência que foi sistematizada há pouco tempo e que está no último livro, na última coletânea do LAPS, que é uma experiência sobre... O LAPS é o Laboratório de Integralidade em Saúde da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Coordenado pela Roseni Pinheiro.
Então, essa experiência, que é uma experiência que mobiliza a universidade, que se propõe a apoiar alguns serviços e mobiliza uma coordenadoria regional de saúde que passa a apoiar a municípios. Rede, né? Então, é uma experiência muito interessante, muito interessante. Bom, Patrícia, como a gente trabalha com apoio sem ser presencial? E como nós podemos sistematizar mais o apoio, falar mais e divulgar mais as experiências? Eu acho que esse é um desafio que está colocado, né? Tanto o tema de um apoio, que pode ser um apoio especializado, um apoio, a própria experiência do telesaúde é uma experiência de apoio, que não é presencial, mas é apoio, né? Mesmo quando a experiência do NASF, eu acho que a gente teria que compor presencial com telefone, NASF, internet. Núcleo de Apoio à Atenção Básica, isso, que é saúde da feito família. a estratégia da saúde da Isso, família. desculpe. Então, são um conjunto de profissionais que apoiam apoiam as equipes de saúde da Isso. família. Então, a inclusão de tecnologias digitais, a possibilidade de um apoio, um monitoramento, um acompanhamento que não seja apenas presencial é importante. Nós ainda dependemos de encaminhar um paciente e receber uma contra-referência. Isso já não responde à necessidade que nós sentimos de urgência, de trocar informação em tempo real. Então, é verdade que nós não incorporamos essas possibilidades no serviço de saúde, na velocidade que poderíamos incorporar. Mas é importante dizer, e eu fiz referência à Rede Humaniza SUS aqui, porque a Rede Humaniza SUS, embora uma plataforma aberta, né, ela é uma oferta da Política Nacional de Humanização, né, uma oferta que permite, ali dentro, quer dizer, você trocar experiências, você criar fóruns, webinários, seminários ali dentro, você ter áreas com documentos, repositórios, ter espaços de interação digital, portanto, inclusive de oferta e de demanda de apoio. E o que acontece, aliás, muito na rede, hoje a rede Humaniza SUS tem por volta de 30 mil usuários ativos, e você tem gente lá pedindo, falando, olha, eu preciso saber tal coisa, aqui na minha região quem fala de tal coisa, como é que eu trabalho tais e tais questões, que de algum modo, não só pedindo informação, mas pedindo e demandando, oferecendo e demandando possibilidades de apoio entre colegas e equipamentos enfim, regiões mesmo, né? Então, eu acho que as redes sociais, e nesse caso uma rede específica de debate público da saúde como a RHS, é um dispositivo importante e que pode ser cada vez mais usado como ferramenta para os apoiadores, para o apoio institucional. Com certeza. E para a formação e articulação de quem está fazendo o apoio. Exatamente. Isso é fundamental. Exatamente. Mas Sônia ia dizer? Não, lá na Serra, hoje, a gente está apostando no apoio matricial, né, dessa forma. Né? Então, a gente vai ter uma carga horária dos profissionais especialistas, né, trabalhando, atendendo o paciente, e uma outra carga horária fazendo essa troca de experiência junto com a atenção básica. Então, nós estamos apostando nessa nova ferramenta que nós vamos utilizar a partir do mês que vem, né? Mais tardar no mês que vem, a gente vai estar utilizando o apoio matricial, né? Que qualifica a atenção básica, com os especialistas junto com os profissionais da atenção básica. E é interessante, nosso tempo está esgotando, mas ainda queria dar a palavra ao Paulo, porque o Paulo nos dizia, né, dizia assim, olha, eu sou engenheiro, tá certo? Não sou exatamente um profissional de saúde, minha participação para dentro da saúde é menos conceitual e muito mais de mostrar a potência de alguém que foi buscar, né, uma formação no campo do apoio e que viu que isso podia ser uma ferramenta importante ali no trabalho do engenheiro, do arquiteto, da vigilância sanitária, etc. E o Paulo está aqui ainda querendo contar algumas experiências. Paulo, para a gente concluir. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente trabalha com ambiência em saúde, com esses espaços físicos, né, entendidos como o espaço social de trabalho, de inter-relação entre as pessoas. Só que, e aí a gente vai materializar isso num projeto, né? Então, todo o trabalho nosso acaba materializado, acaba num projeto. Só que esse projeto, ele por si só, ele não muda o processo de trabalho. Então, isso aí fica bem claro. Por exemplo, quando a gente trabalha a Rede Cegonha, quartos PPPs, né, para um quarto onde a mulher vai fazer o pré-parto, o parto e o pós-parto,
Quer dizer, você deixa todas as condições para se fazer essa prática, Sim, uma nova prática. Mas se o médico quiser induzir uma cesariana sem necessidade, ele continua fazendo isso. Tá certo? Ou então a mulher fazer o pré-parto num ambiente, o parto no outro e depois ela ser levada para outro. Ou seja, um dos desafios, aquilo que a gente perguntava, era aproximar, no caso da ambiência, aproximar o debate sobre criar um ethos de relações e de ambiente físico, mas que interfira e, ao mesmo tempo, ajude, como uma das dimensões, a mexer, a interferir no processo de trabalho em saúde. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Infelizmente. A conversa estava ótima e acho que nós vamos ter que continuar fazendo esse tipo de discussão, tanto aqui no Espaços, quanto nos outros espaços de debate do SUS. Agradeço muitíssimo a presença de vocês e agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão. Espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!